Você trabalhou antes de 1988? Se a resposta for sim, você pode ter uma verdadeira fortuna para receber e não sabe dessa informação. Fica comigo até o final da apresentação que eu vou te explicar em detalhes o procedimento que você deve fazer para pôr a mão nessa bolada do PASEP. Decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que eu vou te explicar nos mínimos detalhes o que aconteceu e o procedimento para sacar esse dinheiro. Como eu disse na introdução, quem trabalhou antes de julho de 1988 pode receber valores referentes ao PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Além de você receber esses valores, pode receber ainda danos morais e danos materiais com base em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros do STJ entenderam, houve falhas do Banco do Brasil, que é a instituição responsável pela administração e o pagamento do PASEP. Essa falha aconteceu porque o banco não repassou os valores de forma correta aos trabalhadores, que são os verdadeiros titulares, os verdadeiros donos dos valores existentes nas contas do PASEP. E vamos entender a tese jurídica firmada lá no Superior Tribunal de Justiça, STJ. Acompanhe comigo. Na decisão, a Corte firmou a seguinte tese: o Banco do Brasil é o responsável, utilizado aqui o termo possui legitimidade, significa dizer que o Banco do Brasil é o responsável para efetuar o pagamento referente ao PASEP. Isto porque o banco cometeu falha na prestação do serviço quanto à conta do PASEP. Vamos ler da forma que está juridicamente e aí eu vou explicando em termos mais simples, a fim de que você compreenda. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, ad causa, para figurar no polo passivo da demanda que se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao FGTS, quanto a saques e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. Então vamos explicar. O que os ministros do STJ estão dizendo? O Banco do Brasil é o responsável, sim, para ser a outra parte, para ser o responsável, para ser o réu em uma ação judicial que se discute a falha na prestação do serviço, que se discute saques indevidos, outras pessoas efetuaram saques nas contas dos donos, dos verdadeiros titulares do dinheiro do PASEP, e o desfalque, se houve saques indevidos e falha na prestação dos serviços, é o Banco do Brasil que é responsável a indenizar você por esse prejuízo. Além de não aplicar a atualização monetária, a correção dos valores que são depositados lá nas contas do FGTS, esses rendimentos aqui, tido como valores a serem atualizados, estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa PASEP. Quanto à prescrição, que é o prazo prescricional, o tempo que você tem para ter direito ao ressarcimento, à devolução desses valores. Veja o que disseram os ministros do Superior Tribunal de Justiça na decisão. A pretensão ao ressarcimento, à devolução dos danos causados em razão de desfalques na conta do PASEP se submete ao prazo prescricional de 10 anos. Esse prazo está previsto lá no artigo 205 do Código Civil.
prazo prescricional decenal de 10 anos. Aqui está, tá vendo? Previsto lá no artigo 205. Vamos ler agora da forma que está posta no julgamento. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques, lê essa palavra aqui como prejuízo, a fim de facilitar a compreensão. Em conta individual vinculada ao PASEP, se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. Essa é a decisão. Então, o Superior Tribunal de Justiça disse, olha, o prazo prescricional é de 10 anos para que você solicite a devolução, o ressarcimento dos valores que foram surrupiados pelo Banco do Brasil. E quando começa a contar esse prazo de 10 anos para eu ter direito à devolução, ao ressarcimento dos valores do PASEP? O Superior Tribunal de Justiça também se posicionou a respeito desse prazo. Veja, o termo inicial, ou seja, a partir de quando começa a contar esse prazo, para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, você, ficou sabendo, titular comprovadamente toma ciência. É o dia em que o titular comprovadamente toma ciência do prejuízo, dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Então, esse prazo prescricional de 10 anos começa a contar, olha aqui, ó, termo inicial, é o dia que começa a contar, tá? Essa palavra aqui, ó, termo inicial, é o dia que começa a contar o prazo prescricional. Se você tomou conhecimento desse tema agora, está assistindo ao vídeo, não sabia dessa informação, acaba de tomar conhecimento, comparece a uma agência do Banco do Brasil e solicita um extrato da sua conta do PASEP, e aí você verifica que houve um desfalque, um prejuízo de alguma forma lá na sua conta do PASEP, ou o Banco do Brasil não repassou os valores de forma devida. É neste momento que começa a contar o prazo. Então, se você tomou conhecimento do vídeo hoje, comparece na agência do Banco do Brasil, pede um extrato e ficou conhecendo naquele momento que você foi lesado. É a partir desse dia, ou seja, da data de hoje, que começa a contar o prazo de 10 anos. Posto em termos mais simples, você tem a partir de agora 10 anos para adotar o procedimento de ressarcimento dos valores do PASEP.